não vê muitas alternativas. Então temos um problema. Eu acho que, para ir terminando, Breno, acho que tem duas questões. Que, primeiro, é preciso convocar mais a classe trabalhadora, é preciso buscar ter mais mobilização, ter mais atividade de rua e conseguir, vamos dizer, trocar o pneu com o carro andando. Mas, fundamentalmente, o central é retomar o trabalho de base, retomar os laços das organizações políticas com a classe trabalhadora, retomar os vínculos e buscar também novas formas, porque mudou muito a forma de fazer política nos últimos 30 anos. Veja, o bolsonarismo, ele é retrógrado, conservador no seu conteúdo, mas ele é inovador nas suas formas de atuação. E eu acredito que a esquerda tem um desafio de conseguir se renovar e conseguir enfrentar o desafio do próximo período, até porque a eleição do Lula vai ser uma forma de dar um basta nesse governo do Bolsonaro. Mas a derrota do bolsonarismo, da extrema-direita, e mais do que isso, o enfrentamento da profunda crise política e econômica e social vivida no Brasil, vai depender fundamentalmente de organização e luta popular e força organizada para conseguir implementar um programa de mudanças. Então esse é o desafio do próximo período. Letícia Parques. Opa, vamos lá, Breno. Primeiro, algumas memórias, né? A nossa classe fez a maior paralisação de décadas em 2017, né, contra a reforma trabalhista. A gente teve os entregadores se mobilizando naquele processo impressionante que foi o break dos EPs em 2020, né, no meio da pandemia. Depois, os indígenas fizeram um acampamento fortíssimo ali na frente do Congresso contra o marco temporal, né, e vários ataques que estão sendo levados adiante contra a população indígena no Brasil. Então, gente, não dá para culpar as massas pela passividade atual que a gente está vivendo. Não se trata de culpar as massas, né? Tem uma questão muito clara aí. Se trata de que as centrais sindicais dirigidas pelo PT e pelo PCdoB, em nome de privilegiar uma aliança com a direita, administram o capitalismo, né? E para isso significa, né, necessariamente paralisar a classe e usar os sindicatos como ferramenta dessa paralisia. Além disso, quando a gente fala, inclusive, de terceirização do trabalho, né, que foi uma dos elementos que gerou tanta atomização dentro da classe trabalhadora e uma de mão dada com o Alckmin, e eu sou uma militante revolucionária, gente, eu defendo a luta por uma revolução socialista e não para administrar esse sistema de miséria que é o capitalismo. Por isso é preciso unificar a nossa classe, os setores mais organizados da classe, sindicalizados, abraçar cada uma das lutas dos setores mais precários, apoiar a luta de empregadores, de terceirizados, apoiar cada uma das lutas que acontecem no país e a gente poder exigir que as nossas centrais organizem um verdadeiro plano de luta, porque na verdade não dá para ficar culpando as massas. As massas têm direções e as direções estão cumprindo um papel bastante desastroso na história recente do nosso país. Em cima 3 minutos, como se fosse um cronômetro. Muito bem. José Genuíno. Bem, Breno, o problema é mais profundo. Primeiro, houve uma crise das experiências socialistas, da passagem do século XX para o século XXI. Segundo, uma derrota da esquerda na resistência à luta armada à ditadura e também na transição pelo alto da ditadura para a democracia conservadora, liberal. Terceiro, a reestruturação capitalística, que se dá com a indústria 4.0, com a reestruturação monopolista financeirizada e a construção de elementos ideológicos como o fim da história, o fim da luta de classe e a perseguição ao movimento sindical. É bom citar 2 exemplos: Fernando Henrique Cardoso na greve dos petroleiros e a posição de Margaret Thatcher na Inglaterra, quando ela colocou a destruição do sindicato. Nesse contexto, eu entendo que a esquerda cometeu o erro de privilegiar a institucionalização. Porque com a derrota das derrota para a esquerda e com a Assembleia Nacional Constituinte se fortaleceu a institucionalização. Porque a crise do capitalismo nos anos 80, a crise da mobilização social acabou influenciando nas massas. Não é que elas são culpadas, é que a reestruturação com a crise foi muito profunda e houve um descenso da luta popular, da luta social, da luta da classe trabalhadora. Portanto, eu acho que nós temos que recolocar o enfrentamento dessa questão de maneira mais ampla e profunda. É necessário a gente resgatar a centralidade da luta anticapitalista e a defesa de um socialismo revigorado, fazendo uma análise das experiências socialistas. Segundo, nós compreendemos que a luta é uma luta institucional e social na rua. É um pé na luta institucional e um pé na sociedade, nas ruas e na mobilização. Terceiro,
construir um programa e uma plataforma anti-Bolsonaro, anti-neoliberal, anti-imperialista, que sinalize o enfrentamento do sistema capitalista monopolista financeirizado. São essas questões que podem construir, no bojo desse amplo movimento, como está acontecendo na Colômbia, no Chile e aqui no Brasil, mesmo discordando da amplitude das alianças e das moderações da campanha do Lula, eu defendo que o caminho mais consequente é organizar um polo estratégico dentro deste movimento de frente ampla para fazer a disputa, com base num programa, com base numa unidade com as forças de esquerda. Por isso, Letícia, que eu tenho insistido, nós temos que nos inserir no movimento real da luta de classe e construir essas alternativas aonde a luta está acontecendo. Eu não posso influenciar nessa disputa política desconsiderando a polarização que o país está vivendo. E o Lula e o PT sendo considerados inimigos e demais setores da esquerda, e a gente ser um criticista deste processo de polarização. Veja bem o que o Ciro falou hoje em relação ao assassinato do companheiro lá no Mato Grosso. Isso é consequência da polarização, para ele não se posicionar, porque ele já construiu a alambrada há muito tempo. Então, eu acho que nós temos que situar melhor as dificuldades da esquerda, as derrotas que nós sofremos, e ao lado das derrotas, nós temos que tirar lições. As lições, por exemplo, da gente ter governado de 2013 a 2016 e não ter feito reforma estrutural. Agora, eu não posso desconsiderar que nós fizemos distribuição de renda, nós incluímos o povo no orçamento, nós fizemos reformas. Isso era suficiente? Não. E quando a gente chega ao governo por eleições e não muda as estruturas ou cooptam ou derrubam. E no caso nosso, derrubaram. Por que tanto ódio contra o Lula e o PT? Por que tanta violência, inclusive física? Será que é porque nós estamos pelos nossos olhos e a cor da bandeira vermelha do PT? Não. É porque há interesse de classe em conflito. Eu divido de aliança com o setor de classe, mas eu considero que o Lula, o PT e a esquerda como um todo, que está junto com essa proposta, está enfrentando uma luta extremamente polarizada e radical. E não é qualquer luta. Daí vai nascer um novo processo. A gente tem que se inserir nele para disputar os rumos, porque vai ser um governo de disputa. E eu não posso fazer a crítica só de fora. Eu tenho que entrar e disputar por dentro e por fora. Muito que bem. Vamos aqui à nossa última pergunta da noite. Hoje foi assassinado mais um militante petista, Benedito Cardoso dos Santos, no Mato Grosso. O assassino, outra vez, é um bolsonarista que tentou decapitar a cabeça da vítima depois de esfaqueá-lo até a morte. É o segundo petista assassinado desde julho, quando houve aquele outro crime em Foz do Iguaçu. O crime pode ser claramente vinculado à escalada agressiva da campanha de Jair Bolsonaro e seu discurso de violência contra a esquerda, repetido no 7 de setembro. Qual deve ser a resposta da campanha Lula, dos partidos de esquerda e dos movimentos sociais? Seguir na toada, paz e amor, evitar confronto, ou aprofundar a polarização, incentivando uma onda social de repúdio ao ex-capitão? Fala agora, Letícia Paz. Oi, Breno. É odioso, né? Esse tipo de situação, enfim, o segundo caso, em meio à campanha eleitoral, a gente na última eleição também... O PT vai ganhar um troféu do Partido Conciliador mais reprimido da história da luta de classes. Com assassinatos Letícia. E violência. Isso, né? José Genuíno. Bem, eu concordo, Breno, com a parte final da sua questão colocada. O caminho é polarizar, denunciar, mobilizar e fazer campanha de solidariedade. Porque diante da violência que aconteceu em Foz do Iguaçu contra o militante do PT, Marcelo Arruda, a violência agora contra o Benedito Cardoso, nós temos que denunciar, porque o inominável, no seu discurso do 7 de setembro, ele falou: vamos extirpar o PT e o Lula. Foi mais ou menos o mesmo discurso que ele fez no Acre. Foi no Acre que ele usou aquele símbolo da metralhadora para dizer: vamos liquidar os petistas. Portanto, diante dessa violência que tem no presidente da República o estímulo, o protagonismo, o incentivo, isso se espalha.
vai para o guarda da esquina, vai para o conflito, vai para a intolerância. E esse processo de intolerância é o protofascismo. Não é o regime fascista, mas é um regime protofascista que se baseia no ódio, na apologia da arma, na apologia da liquidação. E nós temos que fazer com que a campanha, eu defendo uma inflexão na campanha, até para ganhar a eleição e responder a essa crise, nós devemos, de um lado, intensificar a polarização política. E eu acho que o discurso do Lula no 7 de setembro vai nesse rumo. Segundo, a mobilização popular e a denúncia dessas arbitrariedades, nós temos que planejar os comícios como o de ontem, na Baixada Fluminense, o que vai acontecer dia 10 aqui no Tabuão, na Grande São Paulo, outros comícios que vão ser planejados, a gente intensificar a mobilização nessa reta final. Eu estava ouvindo hoje, Breno, uma reportagem em Fortaleza, que o Lula está disparado, com mais de 60%, e os bolsonaristas usando bandeira, cartaz, para fazer intimidação dos petistas. Então, nós não podemos aceitar essa intimidação. Nós temos que ir com cuidado, ir para a rua, com a bandeira da campanha, distribuir o nosso material, porque eles brandem as armas, eles levantam as armas para espalhar ódio. Essa é a tática do protofascismo. E nós temos que enfrentar fazendo aquilo que você coloca no final da pergunta. Não se ganha uma eleição polarizada como essa, com a ideia de ganhar parado, de não enfrentar, de paz e amor. Nós temos que fazer o enfrentamento para, inclusive, ir para o segundo turno com a vitória, ou não ter segundo turno. Eu acho que se a gente fizer uma mobilização mais intensa, nós decidimos essa parada no primeiro turno. Portanto, nós temos que reajustar a campanha para uma inflexão à esquerda. Igor Felipe. Mais um episódio lamentável, né? Triste, que nós vivemos sob um governo de extrema-direita do Bolsonaro. Acho que primeiro, Breno, é que o Brasil é um país que foi constituído a partir da violência dos poderosos contra os mais pobres, né? Desde o genocídio contra os indígenas, na exploração do trabalho escravo, depois na repressão aos trabalhadores organizados. Vivemos 2 ditaduras, e o poder da classe dominante no Brasil sempre se deu a partir com base na violência. O que nós estamos vendo, eu acho que é um nível de banalização, e eu acho que esse elemento da violência no meio de um período eleitoral, com essa força colocada e esse discurso de ódio, de intolerância da extrema-direita, né? Então a violência sempre foi relativamente velada, né? Agora é algo escancarado, né? Bolsonaro hoje, mais uma vez, ele fez uma fala dizendo que tem que varrer o PT, exterminar o PT e o Lula. Então, é um presidente que estimula a violência. A grande questão é que nós estamos no meio de um período eleitoral e o maior problema que pode se abater sobre a militância que está em torno do Lula é o medo. E como é que você enfrenta o medo? É estimulando o maior número de atividades, de ações militantes. Ficar na rua, é multiplicar, é aumentar a intensidade da campanha. Eu acho que esse é o grande desafio da campanha do Lula para esse último período aí, até o primeiro turno. É multiplicar, intensificar as atividades militantes. E para isso tem que ter, primeiro, bandeiras claras de mudança, que é o que faz com que a militância saia às ruas. Ou seja, o que vai ser feito? Eu acho que um elemento importante, Breno, que esses episódios de violência devem ser utilizados também para fustigar esse setor da terceira via, né? Que, de certa forma, foram até agora condescendentes com o bolsonarismo desde que apoiaram e estimularam o golpe contra a Dilma. E, por fim, é estimular o maior número de atividades militantes. É panfletagem, é bandeiraço, é passar de casa em casa, é esse esforço de organização dos comitês populares. Então, esse é o desafio. Corpo a corpo. É o corpo a corpo, né? É esse desafio de estar próximo e no meio do povo, que essa é a maior proteção que a militância pode ter. É estar junto com o povo, no trabalho com o povo, de convencimento, para nessa reta final conseguir enfrentar a estratégia eleitoral do Bolsonaro e criar condições para esse enfrentamento do próximo período.